pessoal, tudo bem? Não é uma reprise do último vídeo, pode ficar tranquilo. Lembra que nesse último vídeo eu disse que nós teremos mais uma peça para adicionar aqui à nossa pasta? Então hoje é o vídeo dela, que será um porta-cabos, porta-carregador, porta-fone de ouvido ou até mesmo pendrive. Eu coloquei aqui, você pode colocar. Lembra que tinha essa tirinha aqui, né, com a meia argola? E a minha pecinha, ela tem um mosquete, então eu posso colocar aqui e deixar aqui separadinho e protegido o meu fone de ouvido, aqui no caso, ou o meu carregador, ou até mesmo o pendrive, a chave de casa. É mais uma peça para agregar valor ao seu volta às aulas, agregar aí no seu portfólio. Se você já gostou dessa ideia, já deixe seu like e vamos lá. Então, vamos aos materiais. Vou começar aqui pelo molde, né? Aqui eu tenho um círculo de 11 centímetros de diâmetro. Ele é uma tampinha de um organizador aqui do ateliê. Você escolhe aí um objeto redondo, porque eu acho que fica mais fácil até mesmo do que você fazer um molde e tudo mais. Ele pode, na hora de você recortar o molde, ele acaba ficando um pouquinho torto e tal. Eu acho que o mais assertivo é usar uma tampinha mesmo como molde. Então esse aqui tem 11 centímetros de diâmetro. Então, de acordo com esse meu molde, é que eu fiz os cortes aqui do tecido, do zíper e tudo mais. Então, pro zíper a gente vai precisar de 14 centímetros. Vamos precisar de um puxador e um mosquete também. Aí a alcinha tem 5 por 10. Aqui nós vamos precisar de 2 cortes no tecido principal. Cada um deles tem 7 por 13. E os dois estão na mesma direção, para depois, quando eu for colocar, né, o zíper, os dois ficarem na mesma direção, ficarem certinho. Então, se o seu tecido tiver direção, você arruma isso, né, deixa certinho. Aqui, mais 2 cortes no forro de 7 por 13. E um corte no tecido principal e um no forro de 13 por 13. Aqui o meu, ó, até o do meu forro, ele tem esse corte, mas não tem problema, porque o nosso molde é redondo, vai ficar aqui no meio, igual essa parte seria descartada. Então, se você tiver um recorte que tá faltando um pouquinho, uma pontinha e tal, não tem problema. Então, eu vou começar aqui pela alcinha, né? Eu já levei lá no ferro, dobrei ao meio e levei as pontas ao meio também. Aí a gente dobra assim, ela fica fininha. Vou alfinetar. E vou passar 2 costurinhas, uma de um lado e outra do outro. Olha só, passei a costurinha. Aí agora é só reservar essa tirinha, né? Aí agora eu vou pregar meu zíper, então vou pegar aqui meu tecido principal. Como eu vou posicionar eles assim, então esse lado aqui eu vou colocar assim, vou colocar o zíper aqui. Posso abrir já meu zíper, né? Abro aqui, deixo um para um, outro para outro. Aí vou posicionar meu zíper frente com frente do tecido, na parte de cima do meu tecido, né? E vou colocar meu forro também frente com frente. E vou alfinetar. E aí vou passar uma costurinha aqui. O outro é a mesma coisa, ó. Peguei a parte principal. Ah, nesse aqui eu fiz na parte de cima, né? Então, nesse aqui eu vou fazer na parte de baixo. Vou colocar frente com frente, zíper, tecido principal, forro também, frente com frente. E vou alfinetar. Aí, vou passar a costurinha aqui também. Olha só, então passei aqui a costurinha, aqui no outro lado também. Agora eu vou abrir
puxar meu forro para um lado, tecido principal para o outro. E vou lá na máquina rebater essa costurinha aqui. Acho que até eu vou passar ela mesmo aqui em cima de vermelho para dar um detalhezinho diferente na minha peça. Vou lá rebater a costura e já volto. Olha só, então passei a costurinha aqui e aqui também, ó. Aí agora a gente vai colocar o puxador. E nesse caso aqui, a gente vai fechar uma vez com o puxador e depois vai colocar ele dentro. Independente se ficar retinho ou não, porque esse aqui vai sobrar bastante. Vou mostrar ali como vai ficar. Então, coloco meu puxador, puxo, pronto. Ó, fechei aqui. Aqui é meu molde. O meu molde, ele vai ficar bem menor, ó. Então, eu não preciso me preocupar se o tecidinho aqui tá reto, porque depois eu vou seguir o risco do meu molde. Então, nesse caso aqui, eu não preciso ver se tá retinho o tecido, não preciso. Só coloquei, fechei o zíper e agora eu vou colocar aqui de novo e deixar no meio da peça, né? Deixo aqui bem no meio. E já está pronta essa parte. Aí agora eu venho com o meu tecido principal, aquele de 13 por 13, vou virar aqui e vou vir com o meu molde e um giz de alfaiate. Aqui até pode ser caneta normal, tá? Aí fica a seu critério, porque aqui não vai aparecer. Vou riscar aqui, tentei centralizar o máximo possível o meu molde, né? E vou riscar aqui meu desenho. Olha só, agora eu tenho o meu desenho aqui. Voltei aqui com a minha parte da frente e a minha tirinha já coloquei o mosquete nela, né? Aí, eu vou colocar essa minha tirinha aqui no zíper. O meu puxador tá indo pra cima, né? Pra cima ele fecha, pra baixo ele abre. Vou colocar na parte da frente dele. Aí, vou posicionar aqui a minha tirinha, né? E ao invés de alfinetar, eu vou usar uma fita crepe para segurar aqui no lugar. Se preferir alfinetar, preferir usar aqueles grampinhos de escritório, também é uma opção. Aí agora eu venho com aquela parte do tecido onde eu fiz o desenho, né? O meu desenho aqui, ele tá virado todo pra cá, então eu vou vir aqui, ó. Vou colocar tecido principal, frente com frente do tecido principal. E vou alfinetar aqui ao redor. Aí eu vou passar uma costurinha toda ao redor do círculo, sem deixar nenhum buraquinho para desvirar. Na parte da alcinha a gente pode dar até uma reforçada aqui na costura, né? Olha só, passei aqui a costurinha, né, toda ao redor, sem deixar nenhum buraquinho. Agora eu venho aqui com o forro, vou colocar aqui, ó, frente com frente do forro. Vou virar aqui, porque é aqui onde eu tenho o meu desenho, né? E vou alfinetar. Vou costurar desse lado aqui pra cima, porque é aqui onde eu tenho o desenho, né? Pra seguir exatamente o mesmo desenho que eu fiz antes. Se fosse um passo a passo quadrado e tal, poderia costurar já direto do outro lado. Aí, vou passar a mesma costurinha toda ao redor da peça, só que dessa vez eu vou deixar um buraquinho pra desvirar. Daí vai ficar só, esse buraquinho vai ficar só no forro, não vai ficar na peça inteira. Se eu fizesse tudo de uma vez só,
ficaria na peça inteira, assim fica só no forro. Por isso que nós costuramos em 2 etapas. Vou lá passar mais essa costurinha e já volto. Olha só, então passei aqui a costurinha. Aí deixei o buraquinho aqui na parte de cima. Aqui, né? Aí agora eu vou recortar todo o excesso de tecido ao redor, né? Deixando mais ou menos meio centímetro da costura, né? Corta também o excesso de zíper. E agora, nós vamos fazer piques todo ao redor da peça. Eu só não faço nessa partezinha que eu deixei aberta. Aí eu não faço os piques, eu acho que daí senão fica complicado de fechar depois. Mas no restante, eu vou fazer piques todo ao redor. Caso você tenha aquela tesoura de picote, você pode pode recortar com ela, aí não precisa fazer os piques. E também na parte do zíper aqui eu vou evitar de fazer o pique, né? No zíper, pra não ter perigo do zíper começar a desfiar. Olha só, então fiz os piques todo ao redor, recortei os excessos todos. Agora eu vou desvirar minha peça. Aí vou desvirar primeiro pro lado do forro e depois daí eu desviro pro lado certo. E para fechar o buraquinho, você pode usar ou pontos invisíveis ou pode usar cola de tecido mesmo, para deixar esse buraquinho fechadinho. Até no momento aqui que você virou pro forro, você já pode fechar o buraquinho e desvirar a peça normalmente. Olha só, então terminei aqui a minha peça, né? Fechei meu buraquinho e tudo mais e já está pronta a nossa peça. Super fácil de fazer, você faz aí com retalhos e consegue agregar mais valor às suas encomendas. Então aqui, essa ideia aqui você pode colocar um pendrive dentro, pode colocar chave, outros objetos menores e também fones de ouvido, né? Fica redondinho, ó, certinho para colocar o fone sem danificar o cabo, né? Até mesmo, dependendo do tamanho do carregador, também dá para colocar dentro dessa peça. Dependendo, se você quiser, pode aumentar um pouquinho, diminuir também, que ele ficou bem grandinho. E lembra que lá no vídeo de sábado eu falei que essa peça adicionaria na nossa pasta? Então, aqui, ó, lembra que a gente tinha essa tirinha? Aqui a gente tem uma meia argola, aqui a gente tem um mosquete. Então você pode colocar aqui e guarda dentro da pasta e assim não perde dentro da peça o seu fone de ouvido, seu carregador, o pendrive também, né, que são pequenos objetos. E até mesmo fone de ouvido e carregador, às vezes é ruim de levar solto porque engancha em alguma coisa e danifica o fio, né, o cabo que é bem delicado. Então aqui ele tá protegidinho e assim você faz a pasta, faz um porta pendrive, porta fios e agrega mais valor à sua encomenda. Ou se o cliente pediu a pasta, pediu mais o estojo, você faz esse aqui e dá de brinde. Também é uma ideia. Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, já deixe seu like. Se inscreva também no canal para não perder nenhuma novidade, já toca o sininho. Nos siga nas redes sociais, tá tudo linkado aqui abaixo, é tudo Ateliê Jus Artes. E se você fizer uma peça como essa ou como outra aqui do canal, posta lá nas suas redes sociais e marca o Ateliê para que eu possa conferir e deixar meu like e meu comentário. Até a próxima. Tchau!